Olá, jovem! Seja bem-vindo ao PRCast. Eu me chamo Bruno Bezerril. Prazer, sou o Igor Lima. Estamos aqui hoje com um convidado super especial. Esse é o primeiro que a gente traz agora aqui, um cliente potencialize resultado, né? Exatamente. E ele prometeu abrir a caixa preta, então vamos perguntar tudo e ele não pode esconder nada. Estamos aqui com o Matheus Aranha. Obrigado, Bruno. Obrigado, Igor. Tô feliz demais de estar aqui, né? Vamos trocar essa ideia. Meu nome é Matheus Aranha, sou sócio da DM Contábil. Como o Igor bem disse, eu sou o M do DM. Já vocês vão entender o porquê disso. Show, maravilha. Aqui, pessoal, a gente vai trazer um bate-papo bem interessante, conhecer um pouco da história da DM Contábil. É uma história aí... Começou ontem, né? O escritório, parece? Começou um dia desse. Tem quantos anos o escritório? Vai para 39 em março. 39. Eu ainda não pensava em nascer ainda. Por aí você tira, né? Mas esse Matheus aqui parece tão jovem, não parece ter mais que 39, não. DM é meu irmão mais velho, né? DM, a gente vai chegar lá. Velho. Bacana, bacana. Então, gente, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da DM Contábil, entender, você é a segunda geração, é isso, Matheus? Segunda geração. Show. Então, conta um pouquinho pra gente a história da ADM, para os clientes também conhecerem. O escritório, contabilidade, está localizado aonde? Aqui em Natal? Aqui em Natal, mas sem fronteiras nacionais. Bom, vamos lá. Falar de ADM é falar de Valdir Júnior, que é meu pai. E talvez trazer um pouco de seu Valdir, que é meu avô. ADM, na verdade, nasceu há muito mais que 39 anos, quando meu avô ele foi ser contador de uma grande empresa de segurança daqui de Natal. E ele era o chefe da operação contábil. E vou acelerar um pouco essa primeira parte para a gente chegar na história mais recente. E ele tinha muito relacionamento lá com o proprietário. Ele começou a pegar algumas firmazinhas, né? A gente não chamava nem de empresa, era firmas. Tipo uma loja do Alecrim e tal. E ele tinha ali umas 4 que ele utilizava aquela equipe da empresa grande para fazer. Pois bem, meu pai entrou lá e com 6 meses em que ele ficou fazendo o mesmo lançamento contábil, acho que até dormindo ele... Tava no automático, Tava né? no automático. Era praticamente um RPA humano. Exatamente. Né? Na máquina de datilografar, na época. Caramba. Na verdade, ele ainda fez um pouco manual, depois veio a máquina. Aí ele disse, pai, me dá uma firma e eu vou abrir meu próprio escritório. Eu quero seguir meu caminho. Nisso ele tinha 21 anos e agora em março ele faz 60, então por isso os 39. E aí essa primeira firma, quero mandar um abraço aqui pra Ailton, porque ela tá com a gente até hoje. Até hoje. Caramba. Vontade de calcular o LTV, né? Legal, viu? Aí é que é LTV, viu? 39 anos, desde o primeiro cliente ele tá com a gente, só NPS 10, é um parceirão da gente. E aí começou a história da ADM, né? Ele costuma dizer que o primeiro colaborador, os 2 primeiros colaboradores foram um ventilador que fazia teco, 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 teco o dia inteiro, e a galinha, e uma galinha, porque ele ficava numa mesinha velha no quintal de casa. E aí, Valdir, meu pai, ele é um cara muito comercial, desenrolado. Então ele foi crescendo pelo relacionamento, fazendo uma boa entrega para os clientes, foi crescendo. E o nome não era DM, porque DM significa Daniel e Matheus, que sou eu e meu irmão. Então, depois do meu nascimento, a empresa se tornou DM Contábil, lá em 1997. E aí, até hoje, vai perdurar por bons anos. E aí, eu gosto de dizer que eu sou segunda geração, porque realmente foi construído pelo meu pai, mas teve esse pontapé inicial do meu avô, de dar esse primeiro... Uma família de contadores, né? Uma família de contadores. E o meu avô, por parte de mãe, era contador também. Caramba. Eu fui descobrir um dia desse. Ele nasceu em 1912, bem antigo. E aí, DM. Eu entrei na DM pelo ímpeto comercial que meu pai sempre me passou. Eu lembro a gente no restaurante, e ele falando que eu poderia conseguir clientes, eu com 8 anos. E eu perguntei assim pra ele, pai, se eu fechar um cliente pra você, você me dá uma bicicleta?
E aí todo restaurante que a gente ia, eu falei, meu pai é contador. Então eu me considero muito mais um vendedor que um contador. E trazendo já um pouco para esse início, quando eu entrei lá, eu tinha 17 anos. Eu me emancipei para ir para a faculdade com 16. E já fui trabalhar no ano que eu faria o pré-vestibular. E aí, já trazendo um pouco detalhes aí sobre sucessão, que eu acho que é um tema legal da gente falar. Meu pai me criou para ser vendedor. Então, toda a minha remuneração era em cima de vendas. E aí, eu tive que desenrolar. Então, esse primeiro, segundo ano ali, eu não fechei nenhum contrato, também não tinha uma remuneração, apesar de estar fazendo a parte operacional. E aí, assim, até vocês conhecem muitos escritórios, vocês veem isso em alguns outros escritórios, nessa parte de sucessão, ter esse estímulo comercial ou é mais administrativo? Pelo que eu já observei, é muito, muito aleatório, mas pouco comercial. É mais uma pegada ou a parte administrativa ou uma versão, mas o dono quer que o filho assuma a operação, enfim, o cara fica ali muito por fora, enfim, mas não tem essa pegada comercial. Poucos são. Eu tenho alguns exemplos que são de sucessores que dão certo e sucessores que não dão certo, que são considerados, na verdade, mais como herdeiros. Né? E tem uma frase que eu escuto, que você falando essa história cada vez mais é real, né? O sucessor você treina e o herdeiro você mima, né? Sim. Então, quando você diz que aos 16 anos entrou ali, tua remuneração seria sobre o teu resultado, então é o teu pai querendo fazer com que você ganhe em cima do teu esforço, né? E isso é uma recompensa e um aprendizado que poucos jovens podem ter, né? E isso é um desafio, tá? É até interessante, Matheus, ter entrado nesse tema. Já fica uma visão para você que tem um filho, você já tem um negócio ali estruturado, você está começando hoje, beleza, mas já tem um filho e pensa num futuro, né? Tem que haver esse incentivo. Tem um cara que eu acho interessantíssimo, Valdez Ludwig, ele tem um tema bem interessante que o pai observa, né? Chega do trabalho cansado, aí o filho vai e pergunta, pai, onde é que você estava? Ele diz, no inferno. Aquele trabalho é um inferno e tal, isso, aquilo, outro, e descasca o trabalho. E o menino vê o pai sempre chegando chateado do trabalho. Até que o menino completa 18 anos, aí o pai, ô menino, tu não vai trabalhar? Ele, eu? Ir pro inferno? Jamais. E eu acredito que o seu pai, na DM, ele não vendeu a visão do inferno. Muito Sabe o que pelo ele contrário. vendeu? Eu achava, quando eu comecei a trabalhar, que às vezes ele me pegava em casa pra ir lanchar de tarde. E eu criei na minha cabeça, de boy, que toda hora, tipo, toda tarde, quando desse umas 3 e pouco, a gente ia parar pra ir pra uma lanchonete e que isso era normal no trabalho. Eu lembro que no primeiro dia, deu umas 3, 4 horas, eu fazendo estágio de tarde. Eu, pai, é agora que a gente vai pra lanchonete? Ele, que lanchonete, menino? Não, mas a gente não ia. Ele, tu acha que é todo dia? Mas ele não pintou um problema, e sim soluções. São Se soluções. você vender, você vai ter um salário Eu vou variável. dizer como é que era. Vou dizer como é que era na prática em número. Meu filho, o cliente se arrumar, você fica com 100% da receita. Eu disse, sério, pai? Sério. Meu primeiro cliente que eu peguei era um cara que tava abrindo uma empresa. Eu não vou citar especificamente. Tava abrindo uma empresa. Ele chegou pra mim, eu botei meu preço, ele chegou pra mim e disse, vou pro Contabilizei. Eu disse, eu cubro. R$70 por mês, na época. Eu cobria, Contabilizei, entreguei um resultado massa. Hoje esse cara me paga mais de 2 salários mínimos. Tá comigo, foi meu primeiro cliente que eu conquistei comercialmente. Depois, eu tava, poxa, como é que eu vou conseguir trazer empresa? Eu com 19 anos, quem é que tem empresa numa rede de relacionamento? E meu pai sempre me ensinou, aonde você vai tem empresa. Só descubra o meio de chegar na galera. Esporte, grupos de negócio, mas eu era muito boy, não tinha esse relacionamento. Meus amigos estavam todo tomando cachaça. E graças a Deus, eu comecei a me relacionar com minha esposa com 16 anos. Então, enquanto meus amigos estavam tomando cachaça, a minha energia masculina da juventude estava todinha para os negócios. Exclusivamente para vendas. Então, enquanto no dia a dia eu estava aprendendo os setores operacionais, então eu entrei no contábil,
depois fui para legalização, depois fui para o tributário, dei uma pincelada no departamento pessoal, voltei para o tributário, que é a minha maior expertise operacional. Enquanto eu fazia tudo isso, eu fazia somente para entender. Meu foco sempre foi vendas. Então, ele trazendo de números, isso é até uma dica para você fazer com seu filho, que está sucedendo você aí no seu escritório. Bota o cara para ganhar 100% no começo. Por quê? Ele vai fazer o próprio salário. Então, em vez de você chegar e fazer, toma, filho, um salário aqui 3 mil por mês, você disse, filhão, a receita é sua. E aí tem uma passagem massa. Tem um grande amigo no meu prédio, que o pai dele, na época, pagava 1.500 para escritório de contabilidade, vivia reclamando. E eu ficava, meu irmão, traga seu pai lá pra gente conversar, E nada. Fiz o planejamento tributário com os dados que ele tinha me passado, mostrei que dava pra gente economizar, e nada. Cheguei pra esse meu amigo e disse, se teu pai vier, eu te dou os 2 primeiros meses. Como se fossem uns 2.500 hoje. Deu 2 meses, esse cliente entrou. Então aí eu aprendi um pouco sobre parceria, sobre comissionamento, na lata. E assim, meu pai, ele foi da vida. Ele nunca teve um estudo como a gente tem hoje, fazer mentoria, ler livro de negócio, YouTube. Não tinha isso não, Era a rua, a prática, né? A rua. Então eu também fui um pouco da rua, só que depois eu somei com essa parte de conhecimento ali, depois dos 21, 22, que eu comecei a estudar sobre negócio. Então assim, chegou um momento em que a minha crescente de clientes já não dava para passar 100% da receita. O que é que ele começou a fazer? Ele começou a pegar uma parte para ficar de comissão. Na verdade, eu que recebia comissão, né? Uhum. Mas então, tipo assim, vou dar um exemplo. Você tá com 5 mil aqui na carteira de cliente. Beleza. Deixa 30% disso, você ganha 3.500, 1.500 vai para bancar os custos da empresa. Legal. Essa conta fecha? Fecha porque eu tava como colaborador lá dentro. Então, rapidamente eu me tornei coordenador do setor fiscal. Então, era a conta que fechava. E eu tinha muito estímulo. Sim. Para crescer renda. Eu vejo muito profissional contábil, seja não sendo sucessão, enfim, que trabalha em escritório, que com um certo tempo perde a motivação. Vamos lá. Contabilidade não é o melhor trabalho do mundo no termo de fazer coisas diferentes todo dia. É rotina, é repetitivo. Tem gente que gosta, legal, e tem gente que tem pavor e aversão àquilo. Mas tanto para o que gosta quanto para o que não gosta, quando você não tem um variável ali ou algo que desponte, que vai mudar, o cérebro acaba se afinando, ou você acaba se acostumando querendo fazer sempre aquilo e não vê melhora, estagna, e aí o escritório não cresce, o colaborador não cresce, tá todo mundo lá reclamando. Isso né? é foda. Hoje uma das coisas que eu mais estudo, converso, é sobre o variável para quem é operacional. É muito difícil, de estruturar isso. É muito difícil. Esse ano a gente tem isso para enfrentar, né? Eu conto com a ajuda de vocês. Variável para quem vende é muito bom, né? É muito gostoso de fazer a conta. E é fácil, né? É fácil. O cara vendeu aqui, eu vou dar um percentual e esse percentual eu sei que volta em X tempo. Só que o cara também não vende só. E é uma equação difícil de colocar, porque, por exemplo, eu vou para a rua e vendo. Aí chega o cara lá no sucesso do cliente, já não faz um onboard legal. Vai para a operação, o cara não está ganhando nada em si, mas vou sabotar. A gente sabe que colaborador tem de tudo. E aí a gente tem que criar um ambiente para que isso seja fortalecido. Eu quero só voltar um pouquinho aqui na história, que eu percebi algo bem interessante, né? Você falou, meu pai ele não teve o livro, não teve a mentoria e tal, mas ele teve ali sola de sapato, visitou e correu, mas ele era uma pegada comercial, né? E como o Flávio Augusto fala bastante, né? Todo mundo vende, né? Todo mundo vende. E eu percebo o contador com vergonha de vender seu serviço. E você, logo cedo, não teve essa vergonha de dizer, eu sou contador, ou meu pai tem um escritório de contabilidade, vamos fazer ali. Porque, às vezes, se você tem esse oferecer... se você tinha sua rede de contatos, seus amigos, muitas vezes você nem disse para os seus amigos que você tem um negócio, que você vende. E é a melhor fonte de renda de você estar ali, é o mais fácil, né? A pessoa já te conhece. Hoje a galera tem umas noias assim de tipo... Meu irmão, aqui é o jogo da pequena empresa. Pequena, média. Média já tem uma estrutura, velho. O jogo da pequena empresa, tu vai fazer tudo, pô. O cara, por que não? Eu tenho que ter um comercial. Que comercial o quê, homem? Comercial é tu, pô. Porque agora eu não... Minha venda é Instagram. Instagram é 5%.
Instagram é 5%. E é terra de sem lei, né? Você não. Os caras querem comanda começar lá, né? vendas fazendo arte. Não é, pô. Vendas é você tá batendo a pelada, tu ficar de próxima, de propósito, pra conversar com um cara que tu sabe que tem uma empresa. Quantas vezes eu fiz isso? Intencionalidade, né? Essa é a palavra. Essa é a Tava palavra. conversando ontem com um contador justamente isso. Ele disse, Igor, nada roda aqui, nada tá funcionando, não tem... Eu tento implantar isso, não vai. Aí quando a gente chegou para falar de comercial, tá, como é que tá teu marketing e tuas vendas? Não, mas eu tô com uma agência de marketing aqui que eu vou cancelar, que a gente tá lá, tem no Instagram, tem um tráfego pago, mas não tá gerando nada. Eu disse, cara, faz o seguinte, o teu momento hoje é totalmente focar em melhorias operacionais. E se você for investir em um tráfego pago em marketing para atrair lead ruim, tira esse dinheiro desse marketing e coloca em campanhas de indicação. E você coloca também em aumento para estrutura mais a tua equipe e começa a participar de grupos de empresários, começa a sair do teu escritório e frequenta Sai de casa. turmas que você não frequentou antes. Uma CDL, né? Quanta coisa você consegue ali na CDL, um custo baixo, você ter acesso a pessoas que... Porque assim, eu sou contador, preciso conhecer empresário, que é o meu cliente, tá? Eu tinha um pet shop, eu precisava conhecer dono de cachorro. Eu não precisava saber e conhecer todos os cachorros do Brasil, mas eu precisava da minha cidade ou da minha região, o público que eu quero atingir. Muitas vezes o empresário contábil, ele não define o que ele quer fazer como contador, né? E aí o teu pai, quando ele surgiu a DM, ele teve ali a ideia de crescer ou ele queria só Nada, fazer e pô. evoluir? Isso é sobrevivência, pô. Tem menino, tem conta pra pagar, o cara tem que sobreviver. E como você chegou lá e como começou a sucessão? Porque Sucessão, eu adoro esse tema. Hoje em dia tem muito mimimi em cima de sucessão, e metodologia, e contrato. A gente vive essa era da rede social, que a galera quer replicar uma coisa que um bilionário fala em cima de um MEI. Sucessão é o seguinte, é respeito e paciência. O pai tem que entender o momento do filho, de que o cara tem 20 e poucos anos, energia pra dar e vender, cheio de ideia, mas não tem ainda experiência pra saber que aquilo vai dar errado. E o cara é boy, e aí tem que ser muito mais guiado pelo pai. E o cara é novo, e ele tem que entender e respeitar a experiência do pai e saber que 99% de certeza que o pai vai estar mais certo que você. O que é que acontece na prática? O boy fica frustrado, na verdade os pais brecam as ideias, o boy fica frustrado e vai montar o próprio negócio dele. Fim. 90% é assim. O que é que meu pai fez? Deixou eu errar. Então, eu abri umas 3 empresas de coisa nada a ver, que ele olhava assim e fazia, vai dar errado. E depois que dava errado, chegava e me dizia, onde foi que errou? filho, eu acho que aqui a ideia não era boa por causa disso. Verdade, pai. Mas se eu não tivesse tido a experiência de me ferrar, eu ia ficar, poxa, eu tive uma ideia milionária. E eu só não fiz porque meu pai não deixou. E aí, claro, chegou uma época que depois de levar algumas pancadas, outras ele já disse assim, meu filho, lembra daquilo? Confia em mim, não vá por aqui não. Não vamos fazer isso aqui não. Aí eu comecei a entender, poxa, a experiência dele vale muito mais que essa minha energia. Sim. Então, toda a ideia que eu tinha, e até hoje, que eu trago pra ele, eu discuto, e a gente entende que ele tem mais experiência, já ele também tem a maturidade agora de entender que eu tô mais conectado nesse mundo novo. Então, por exemplo, qualquer coisa de marketing, a gente vai patrocinar um evento agora, carta branca. Ele, não, meu filho, você que resolve. Então, Respeito, como né? um relacionamento, pô. O respeito ficou aí bem interessante. Ele, como seu mentor, ele conquistou você como mentorado. Porque ele não disse assim, eu sou seu pai e eu tenho que ser seu mentor. Ele te ensinou, você vai, testa, erra, risco calculado, que também Risco não deixou calculado. você Ele não deixou gastar tudo. gastar. Aí ele viu, ó, se quebrar aqui, ele não vai falir. Ele não vai ter a ruína aqui, ele vai voltar, ele vai se reerguer, mas vai aprender. Infelizmente, às vezes a gente tem que apanhar para poder aprender. E aí hoje eu garanto que você valorize e olha com muito, assim, um olhar muito mais tranquilo de tipo, toda dica que seu pai dá, você tem peso 2, 3 ou 4, a depender, né? Do que eu falei. Uma vez eu conversando com um consultor, eu disse, rapaz, meu sogro é muito cabeça dura, eu tenho um monte de ideia, ele não coloca em prática. Aí eu cheguei pro cara e disse, o que é que eu tenho que fazer lá pra convencer meu sogro, persuadi-lo e tal? Eles, faça o seu
dê resultado, que eu garanto que ele vai comprar. Agora você quer que ele mude, quer que ele melhore, mas você nem fez o teu resultado. É porque... Constrói algo, edifica, que beleza, o teu pai já tinha um comércio já tinha um escritório quando você chegou para trabalhar, já tinha ali o quê? Uns 15 anos, 20 anos, por aí já? 10 anos. Não, já tinha uns 30 anos. Pronto. Quando você chegou ali, para você dizer uma coisa que tá errado, que você aprendeu na faculdade, o cara vai olhar, pô, tô 30 anos aqui e agora tu vai dizer que tá errado? Eu terminei minha faculdade e fui dizer pro meu sogro que a formação de preço dele tá errada. Ele disse, peraí. Você fez 4 anos de um curso e vem dizer que eu em 25 anos tô fazendo errado, paguei faculdade do meu filho, paguei faculdade da minha filha, tenho carro, casa, pago plano de saúde. Eu tô fazendo errado realmente? E assim, ir pro litígio é o pior caminho. Mostrar as oportunidades, puxar e ó, vem aqui, isso aqui é mais fácil, você vai sofrer menos, né? Essa parte de sucessão eu vejo muito como um detalhe, né? Você também tem que preparar. E o teu pai, ele preparou antes de você chegar no escritório. Eu vejo muitos pais deixarem a vida aí tocando e quando chega no escritório quer fazer a sucessão. Vai funcionar? Não vai, né? O cara nunca teve uma experiência de vender, ou seja, já estimulou de estudar, de empreender, de levar para o negócio, ó, vamos ali conhecer e tal. E assim, você tem um irmão, é isso? Tenho um irmão, ele foi para o escritório, odiou, e hoje está morando nos Estados Unidos. Perfeito. É respeitar isso. Pô. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. O sonho do pai, na maioria dos casos, né, é que os filhos tomem conta do negócio. Mas a meta e o sonho tem que ser seu. Isso eu aprendi no Empreendtec e eu levo para a vida. Meta individual. Eu tenho filho, tenho 2, eu quero o melhor para eles, mas os sonhos é deles. Eu tenho meta. O que eu posso fazer? Propor a melhor educação. A minha meta é ter condição financeira de pagar uma boa educação. Mas não que ele vá fazer faculdade, isso, aquilo, outro, porque ele pode ter crescer e dizer, não quero fazer isso não, pai. E aí? Eu quero ser hippie, eu quero viver na comunidade lá no meio do mato e acabou-se. Mas assim, o pai também tem que dar a oportunidade e mostrar um lado positivo. Tipo, teu pai levava como, vamos para um lanche e depois passa no escritório. Lógico, pô, eu sou uma criança, eu sou um adolescente, eu quero me divertir. Positivamente isso. Você associa a algo bom, né? Até todo pai, ele é filho também. Sim. Ele já passou por tudo isso. Já então, passou. ele sabe como você pensa. E talvez assim... às vezes, o que você tá passando, ele já sentiu anteriormente, ele já sabe como funciona, ele também teve esses desejos, essas vontades. E muitas vezes ele dá liberdade porque ele vê que aquilo ali naquele momento seria crucial para ele aprender, né? Então, tem que levar a pancada para a gente, talvez, finalizar esse assunto de sucessão. Fui para uma palestra do cara lá da Gentil Negócio. Ele falou uma parada que é um valor lá da família, né? Que ele já tá na 4ª geração. Pílulas de escassez. Eu adoro esse nome. O que é pílulas de escassez? Você pode dar tudo bom e do melhor. Só que você dá uma pílulazinha de escassez para fazer com que a pessoa vá atrás. Então, tipo assim, eu posso levar meu filho pra Disney todo ano. Beleza. Deixa ele só uma vez e, tipo, faz com que ele, sei lá, faça um estágio e tenha uma remuneração dele ali para que o dinheiro que ele vai usar lá seja o dinheiro dele. Porque senão, aí acaba essas sucessões mal sucedidas, né, que a gente vê por aí. Antes de terminar, ou se houve, né, um maior problema, assim, ou a maior dificuldade que você teve que contornar e trabalhar nesse assunto sucessão? Por exemplo, teu pai, dono do escritório, chegando alguém novo, cheio de energia, querendo mudar as coisas dentro do escritório, Vou dizer digitalizar. o ponto que você falou aí, o cara tem que mostrar o resultado para depois cobrar. Ele era averso a marketing, qualquer tipo de investimento que não fosse minimamente necessário para a operação. Então, eu simplesmente comecei a pagar as coisas no meu bolso. Fim. Foi assim. Disse, pai, na época era a mentoria de Sérgio de Paula. Mentoria foda, evolui muito. Eu disse, pai, tá aqui a mentoria, eu quero fazer e tal, vamos botar no custo da empresa. Não aprovo. Você precisa disso? Não precisa. Não tá crescendo, você não tá vendendo? Eu disse, não, mas é bom, eu tentei convencer. Ele disse, não aprovo. Eu disse, tá bom. Aí eu fui lá e paguei. Me torando, mas paguei. Fui de lá, fechei uma rama de cliente, aprendi uma porrada de coisa, networking insano. Na hora da renovação,
Ele disse, o escritório vai pagar. Você mostrou que tem resultado. Eu lembro que para contratar arte no Instagram, fazer arte no Instagram, no começo, quando era mato ainda. Aí foi lá, eu paguei um cara para fazer. Primeiro investimento em um evento, eu fiz. Tudo do meu bolso. Quando os números mostraram o resultado de que esse dinheiro investido estava valendo a pena, ontem, por exemplo, a gente teve uma tarde só para tratar do capital que vai ser investido ao longo desse ano. Planejamento estratégico. E dá um friozinho na barriga. Ele mesmo diz, rapaz, dá um friozinho na barriga, mas tu faz dar certo, né? Eu confio. Perfeito. Hoje em dia eu confio. Pronto. Olha só, em vez de bater de frente, de ter o problema, né? Você procurou contornar e chegar ao resultado, né? E aí aqui cabe a frase do podcast, né? Que é de Theodore Roosevelt, que é: faça o que pode, com o que tem e onde estiver. Justo. Em vez de você ficar, meu pai é ruim, meu pai não me ajuda, meu pai não financia, não compra a minha ideia. Tá. Beleza, eu vou fazer, financio, vende um carro, um tênis, traz o resultado e aí depois a empresa vai comprar até você recuperar aquilo de volta, né? Muitas vezes por ser meu pai ou por ser filho do dono, isso acaba tendo um peso de que, ele tem que me dar. Não tem que nada. Você tem que conquistar. Isso. Então não tem, é porque meu pai tem que dar, ou isso aqui é meu, ou isso aqui vai ser meu. Vai, espera morrer para poder. Você vai querer aproveitar quando chegar nessa idade? Não. Tem que ir lá e conquistar, né? E aí essa cadeira, né? Já passando um pouco de processos ali. Dentro da equipe, tem essa visão de tipo, é o filho do dono ou não? É Matheus que toma de conta. Quando eu cheguei, sim. Porque é foda, pô. Tu é boy. Tu fala merda, né? Tu tem opinião nada a ver, tu é um pouco fora de contexto das coisas. Então, tipo, como eu ia para o dia a dia do operacional, vamos lá, é o playboy que tá ali, filho do dono, e sei lá, o cara chega depois, sai antes, então isso vai criando, é inevitável. Não quer dizer que o cara é do mal, né? Vamos ter um momento legenda aqui, pessoal. A gente tem uma gíria aqui chamada boy, que significa garoto. É mesmo que guri. Para os gaúchos, a gente fala boy aqui, né? Mas só um parênteses aí, para momento de tradução. Momento tradução. Então, eu não tinha muito respeito. E eu acho que, analisando, eu não fazia muito por onde. Com o tempo que a equipe foi trocando, quando eu comecei a virar líder de setores e tudo, e como eu era comercial, eu atendia os clientes que eu era comercial, então rapidamente, tipo com 20 anos, eu fazia reunião com os clientes e passava demanda para os coordenadores. E aí, tipo, os macacos velhos lá, não tinha muito isso não. Um ou outro que entendia a hierarquia ali, mas a real é que eu nem estava pronto ainda. Mas tinha que passar pela trilha. Quando a equipe trocou todinha, aí isso foi uma coisa tipo, quando a galera já entrou, eu já era o líder e resolveu. Natural, né? Já era natural. Mas não houve uma coisa assim, nossa, hoje em dia eu mando em você, aí amanhã você manda em mim. Nossa, esse processo foi legal. Não teve isso não. E eu acho muito difícil de ter. E o que você conseguiu mudar, assim, de tecnologia, de processos, Perfeito. né? Com essa parte de sucessão, veio também um novo pensamento, né? O pensamento de ter uma visão muito mais de tecnologia e de ambiente que você está inserido. Como é que foi essa transição aí dessa tradicional para o tecnológico digital? Foi assim, eu passei uns 2 anos focado só nisso, pô. Só que eu não entendia o que fazer. Então eu fuçava. Eu abri o domínio, na época era Alterdata, né, o sistema, e começava a olhar funcionalidade por funcionalidade. Entender o que fazia. Tudo. Eu não tinha cabeça de procurar fora, não tinha cabeça de procurar consultoria, eu não tinha cabeça de buscar nada, pô. Ia fuçando. Aí, tipo, depois eu comecei a dar uns Googles, foi quando eu achei na época o SS Parise, tinha um importador de nota fiscal que nem existe mais hoje em dia, foi quando eu comecei a dar uma estudada em programação, mas como eu tava muito focado em venda, isso não andou muito. E aí eu comecei a passar essa cultura de automatizar. Chegou uma época que a gente tinha 30 colaboradores. A gente pegou, tirou os clientes ruins, leia-se, trabalhosos demais, não eram custo-benefício, ou recorrentemente inadimplentes, ou fora de perfil, e também até os caras que eram chato. A gente tirou essa galera, foram mais de 50 empresas,
trocou a equipe, automatizou os processos, a gente reduziu para 6. 8 pessoas, geral, já com os sócios. De 30 para 30 para 8. Fez uma velha limpeza ali em tudo, né? Fez uma Tanto limpeza, clientes quanto Cara, colaboradores. isso aí Gigante. eu considero do pulo do gato. Foi da É. máquina de escrever a tecnologia de ponta. Foi. Literalmente. Porque você sai de 30 colaboradores, muito empresário chega pro diagnóstico comigo aqui na Potencialize, e aí, Bruno, não, a gente não tem como mudar, eu tô complicado, isso, aquilo, outro, é a equipe e tal. E às vezes o problema não é nem a equipe em si, né? Só o problema da equipe. É o dono ter a visão do que ele quer pro negócio. Peraí, vamos limpar isso aqui? É. Vamos dar um freio de arrumo? Demite um bocado, tanto de cliente quanto de colaborador, fica com o melhor, e aí com que você tem cabeça, e oxigena, e aí volta a crescer, né? Foi uma época muito massa, pô. Ficou bem enxuto. Era uma pessoa setor pessoal, um no contábil, uma na legalização, 2 no fiscal e... Enfim, algo assim nos números. Um gerente e o sócio. Pronto, fim. E aí, disso que a gente deu 2 passinhos para trás, a gente foi construindo. Hoje a gente tá longe daquela época, óbvio. Tem um monte de software novo e tal, mas a gente tá indo aí para 18, 19 pessoas. Estamos contratando. Aí tem as fases, né? Eu digo muito que a empresa é uma montanha-russazinha. A gente dá um pico de venda aqui, deixa de organizar a casa. Aí anda, é um momento de organizar a casa. Dá outro pico de venda, bagunça, continua. 2025 tá sendo esse ano de organizar a casa. A gente tá com vocês, que tá sendo um absurdo, né? A equipe tá muito animada de entender o que é que a gente pode melhorar. E assim, eu confesso que eu achava que eles só ligavam pra tecnologia, mas a galera tá sedenta por processo. Sim. Sabe qual é a mal dor? Eu conversando com a equipe, depois que a gente conversou a consultoria. Matheus, quando chega gente nova, o tempo que a gente investe nelas bagunça a nossa rotina. E sempre tá chegando gente nova. Então, com esse mapeamento, e óbvio, ligado à tecnologia, ligado a tudo, tá sendo muito de grande valia. Grande valia. E a galera tá dando feedback, os colaboradores. Não sou eu, dono, que tô olhando assim e dizendo, isso aqui tá massa. Sou seu amigo de vocês. O feedback tá vindo de dentro. Isso que tá sendo massa. E é importante, assim, você falar que o pessoal, os colaboradores já estão percebendo a necessidade de processo, né? E aí você falou um outro ponto interessante, né? Que é a questão de sempre estar cresce, organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. A bandeira do Brasil tem ordem e progresso, né? No caso vai ser progresso e ordem, né? Vende, organiza, vende e organiza. E sempre tem que andar em conjunto. Se você não está crescendo, você está morrendo. Então, esse é um ponto fundamental. Você tem que vender sempre. E a organização de processos, com a vinda de muita tecnologia, o cara começa a implantar muito sistema. A oferta de sistemas aqui no Brasil, principalmente, é gigantesca para negócios contábeis. E é gigantesca porque tem muita burocracia. Sim. Se não tivesse burocracia, não tinha essa oferta de sistemas, não. Eficiente. A gente está fazendo um projeto de mapeamento de processos no escritório nos Estados Unidos e eu estou entendendo essas diferenças, né? Lá ainda tem muita coisa manual mesmo. Só Lá que não tem tanta coisa. burocracia. Só que não tem burocracia e não tem uma necessidade. Tipo, eles não para eles estão fazendo o trabalho e está dando certo. Aqui é constante a evolução de coisas que o governo tenta implantar, tenta colocar, né? quer controlar. Então, é muita coisa sendo lançada todos os dias e a tecnologia está sempre querendo acompanhar isso aí. Isso pra gente é top. É. Contador, contadora, você tem que abraçar a burocracia. Por quê? Porque a gente ganha dinheiro com ela. Dinheiro com burocracia. E outra coisa, você falou algo interessante, a questão das redes sociais, né? Aí, o Instagram em si, o YouTube da vida, eles contam storytelling, que é um filme. E o filme, ele tem um início, um meio ali, um clímax, né? E no final feliz. Só que a vida real, dentro do negócio, seja pessoal ou empresa, é um caos. Tem um dia que vai estar legal, outro dia que vai estar ruim, e você vai estar vendendo, e você organiza, e depois que organiza, aí o que organizou parou, faltou caixa, agora vou ter que vender mais, aí... E é isso, e tá tudo bem. Às vezes a gente fica naquela angústia que tá tudo errado, tá tudo de cabeça para baixo. Peraí, o que é tudo? Às vezes a gente não tem nem materializado tudo. Não, é o setor financeiro aqui que está desorganizado. E aí falta o quê para organizar? Contratar um software e depois treinar. Então eu vejo
poucos empresários com atenção para isso e passar isso para a equipe, ó, calma, eu tô aqui do lado, não tá legal, não tá do jeito que eu quero, mas a gente vai ajustar. Ontem eu estava fazendo um diagnóstico com um cliente que é sucessão também, é a segunda geração, e no início do kickoff, quando eu fiz com ele, eles estavam um pouquinho ainda complicado, estavam em mudança de nome, muita coisa assim por arrumar. E ontem, fazendo o diagnóstico, muita coisa eles já estão no caminho. Não, isso aqui a gente não tem, mas foi pauta da reunião de hoje. Não, isso aqui a gente já conseguiu um sistema, a gente vai implantar. Então, ter essa visão de onde eu quero chegar ajuda, né? Então, por o crescimento, né? Por o que vocês estão projetando agora, principalmente agora no início do ano, né? Geralmente a gente faz algumas promessas, enfim. O que é que vocês estão pensando aí para 2025? 2025 a gente quer crescer 40% de faturamento, só que hoje eu tô olhando uma métrica diferente, que é o MRR, e não MMR, que eu me confundo. Basicamente é o quanto que a gente tem de contrato ativo. Então, minha métrica ela tá sempre em cima de contrato ativo. Até o final do ano, a gente estabeleceu a meta 250, a meta conservadora, 275, a meta ousada, e 300, a meta eu duvido. Porque eu sou aquele menino pequeno que se você disser eu duvido, eu me quebro todinho, mas eu vou atrás. Nossa. Então, minhas metas sempre tem uma super meta chamada Eu Duvido. É luta. É luta porque a gente tem que estar, como você falou, tem um churn, tem a perda de cliente, a gente tem mapeado essa perda já há algum tempo e eu chamo do churn saudável. Pô, qual é o churn saudável? A empresa quebrou, perdi meu cliente, mas não foi por insatisfação de serviço. Sim. Botei um sócio que o irmão dele tem um escritório de contabilidade. Vou ter que ir para lá. Perda saudável. O que é perda ruim? Estou insatisfeito com o serviço. Então eu tenho tanto o churn geral e o churn insatisfeito, que 2024 foi 0. Legal. E aí a gente tem que vender para não morrer. Né? Sim. A gente tem que vender para não morrer. Se você perde 1% da sua base ao mês, em 100 meses, 8 anos, você não tem cliente algum. Então a gente tem que vender. E aí vem os desafios, né? De venda. Um foco grande é aumentar ticket médio. Então, a gente sabe que tem um mundo de empresas ali que chama as PJinhas. Você vai fazer um valor bacana, você vai ter volume, você não vai ter dor de cabeça operacional, tudo automatizado. Mas o churn das PJinhas é muito alto. Porque às vezes é só um contrato de trabalho, depois o cara fecha. Você tem todo o trabalho comercial, o investimento de marketing, o onboarding, o sucesso do cliente. Para você estar com um contrato que dura ali em média 8, 10 meses. Isso. Então, o nosso foco agora também está em virar esse ticket médio para atender nichos que eles têm um LTV mais alto. Para que a força comercial e o valor dos investimentos seja diluído ao longo do tempo. Legal. Então, se eu tenho um LTV, e aí eu ainda não tenho calculado isso, de 5 anos, eu tenho um valor X para investir para isso. Se o meu LTV é 1 ano, esse valor vai ser bem menor. Sim, então, o esforço, ele... Isso aí é interessante porque falou ali a questão do foco, né? Torna a repetir, empresário, o que você deseja para o seu negócio começa aqui na tua cabeça. Mas tem que vir para o papel e depois partir para a ação. Mas, às vezes, o cara quer fazer o contrário, né? Só quer fazer. No início, tudo bem, você tem que sobreviver. Mas se você já tem sua carteira de clientes, se você já tem colaborador ali para auxiliar... E se você quer sair da operação, você tem que ir pensar no estratégico. Então, o que é que eu quero para o meu negócio? E aí o que você falou agora. Não, agora a gente quer mudar, aumentar o ticket médio. Então, para aumentar o ticket médio, eu tenho que mudar a estratégia. Aí eu mudo estratégia comercial, eu mudo estratégia operacional. Você vai se blindar. Você não pode estar dedicando tempo a atender esses clientes que têm um ticket abaixo do que você programou. E aí é percepção, valor. Né? São mudanças significativas lá no escritório. Qual é a bronca que eu tô passando hoje? Grande. Como eu vendia e eu atendia, dava certo até você ter 150 clientes ali. Uhum. Depois disso, meu WhatsApp não para. É infinito. É infinito. Então eu só termino meu dia quando eu mato ali o não lidas. Isso está sendo muito bom. Mas tem demandas que você não dá para esperar o dia. E aí agora, nossos clientes eles estão divididos em categorias: diamante, ouro, prata, bronze. Foi até uma coisa que vocês trouxeram na consultoria de sucesso do cliente. E eu estou treinando consultores. E aí o consultor vai pegar de baixo. Vai pegar os bronze, não trata mais comigo. Trata com o consultor. Depois o prata, não trata mais comigo. Trata com o consultor.
E aí você fala assim, mas todo atendimento é com você? Não, longe disso. O atendimento operacional já é cooperação. Há muito tempo eu já tô fora. Mas existe o atendimento estratégico. Aranha, tu acha que esse serviço pode ser melhor feito nessa empresa A ou na empresa B? Porque eu pensei em fazer isso e tal. Ele não vai falar isso com o meu colaborador do departamento pessoal, do departamento fiscal. Quando for para a parte técnica, vai para ele. Mas a parte estratégica, Sim. o olho no olho, que é o que a gente vende. Então, assim, no meu pitch de vendas eu faço. Ó, a operação todinha você trata com meus colaboradores, nem fale comigo. Qualquer coisa de estratégia, aí sim. E aí, eu criei algo que é muito bom, que faz meu ticket médio aumentar, porém eu crio um grande problema para mim, pessoalmente, como gestor, que é utilizar meu tempo para atendimento. E agora, eu vou ter que dar essa virada, eu estou estruturando como vou fazer, para botar esses consultores de baixo para cima aqui e quero ficar atendendo somente os clientes mais seletos. Isso. É um ponto que eu sempre converso também com muito contador sobre isso, que a relação de contabilidade com o cliente, ele é muito sobre confiança, né? Quanto o cliente ele está confiando naquele primeiro contato que ele tem com a contabilidade. Então, quando ele pega esse laço, normalmente as discussões estratégicas sempre ficam com o contador. Exato. Qual é o trabalho que o contador tem que fazer para poder tornar o seu negócio mais escalável? Porque realmente o contador não vai conseguir atender 500 empresas, 600, 700 empresas ali com um único WhatsApp. Ele tem que criar os clones dele. Como é que cria clone? Com um processo de treinamento. Então ele tem que capacitar as pessoas que são do sucesso do cliente para tornar esse relacionamento de confiança mais replicável. Então esse é um ponto aí que o Matheus tem um problema hoje que ele já sabe como resolver, mas é trabalho. E lá na frente vai ter problema para resolver dessa solução, né? Pô, aí vai ter caramba, mas o consultor não é igual a você. Claro. A gente tá conversando de dono para dono, pô. É diferente. A conversa é diferente. Uhum. E aí, beleza. A conta tem que fechar. Vai ter cliente que vai ficar insatisfeito. E ele tem que entender a empresa que ele contratou. Vai perder qualidade? Não, eu acho que aumenta. Você tem uma pessoa dedicada ali, ó, esperando para lhe atender. Isso. E com todos os processos e toda a expertise de um processo e um treinamento. Sim. Quando você define isso de maneira estratégica e coloca aqui no lápis, né, fica mais fácil de você tomar essas decisões. Às vezes o contador não está nem aí. Aí tá um monte de problemas, chega um cliente que te dá trabalho, que atrasa, que reclama de tudo, que não é parceiro do teu negócio, paga um honorário baixo e tá consumindo o teu tempo, né? Aí tem um camarada lá que paga 6 vezes mais que ele, empresa organizada e tal. Sabe qual Não consegue uma hora para falar Não consegue uma hora para falar com o cara. É fogo, pô. E você se perde no dia a dia das mensagens, porque você não quer perder qualidade. Você não quer deixar de atender imediato. Sim. Então, parar para fazer essa reflexão, estruturar o time para fazer isso, é muito complexo, pô. Não é uma coisa do dia para noite. Não, e quando a gente fez para isso, né? Exato. Ainda tem esse ponto, né? Contratar. Hoje em dia o povo não tá muito afim de trabalhar. Exato. E tem todos esses problemas. Quando a gente fez o consultoria de sucesso cliente com vocês, que foi Game Changer, lá pro escritório, a gente tinha uma pessoa no sucesso do cliente que fazia onboarding e CS. Depois eu coloquei uma pessoa para fazer só onboarding e uma pessoa para fazer só CS. Agora eu tô contratando uma pessoa, aí esse cara que virou coordenador, mais uma pessoa abaixo dele só para o onboarding, ou seja, o fluxo de entrada de cliente está muito grande. E uma pessoa para o sucesso do cliente, eu já estou contratando outro. Então a gente saiu ali de 2022, que foi a consultoria, eu acho, de 0 para 1, e agora estamos indo para 4. Você vê, a gente está em 2025, né? São 3 anos. Sim. Estrutura, erra, acerta. Estrutura, erra, acerta. Estrutura, erra, acerta. E para o modelo que você está desenhando do seu negócio, eu imagino como uma boca de jacaré, né? Ela vai começar pequenininha aqui na base, mas quando abrir, tipo, daqui a pouco você pode ter até um time maior de CS do que da própria operação em si. Eu acho que vai acontecer. Acho mesmo. Um time, eu estou criando um setor de consultores. Estruturando tudo isso para, enfim, ficar somente gestão e grandes contas. E assim, eu não vejo certo e errado. Aranha tem um desejo para o negócio, criou uma estrutura, tem uma meta usada, tá até no protetor de tela do cara. E para isso, ele precisa de pessoas, volume para poder atender. Então, tem que criar uma estrutura.
E o grande diferencial do negócio, ele já tem, que é essa parte de estratégia, e aí ele sabe que não vai conseguir fazer com 1.000 clientes. É humanamente possível, uma vez que tem 24 horas, vai ter o tempo ali, se eu for dedicar 1 minuto para cada um, talvez dê tempo, mas se resolve em 1 minuto? Não. Então eu preciso de pessoas boas que venham depois de mim e eu trabalho ali da maneira mais estratégica, né? Então, criar essa parte de processo, trabalhar essas partes de pessoas, ter paciência, respeitar, entender que vai errar. É como o Igor passou para mim fazer os diagnósticos. Esse cara, faz do teu jeito. Eu sei que não vai ser igual ao meu. Pode ser melhor, pode ser pior, vai ser diferente, tá? E aí é fazendo, executando e aprendendo. Tira da agenda dele pelo menos 2 horas com um cliente, né? Se a gente tem ali para fazer numa semana 10 diagnósticos, quanto da agenda estaria sobrecarregado, né? E às vezes o cliente vai ouvir a mesma coisa comigo, mas ia ter que esperar 3 meses para poder ouvir com o Igor e a resposta talvez já tenha sido tarde, né? Então você começou com a gente, já na primeira semana ali a gente já conseguiu encaixar um horário, já tem um diagnóstico, a gente já consegue ter uma visão melhor. É questão de processo, não é ser melhor, é diferente. E aí, qual é a dor do cliente? E aí vai ter algo que eu, como consultor, não vou saber. Igor, tal cliente está com tal situação. Aranha, tal cliente quer fazer de maneira estratégica. O cara tem canal livre com você, você vai conseguir dar uma resposta mais rápida, faz assim e acompanha, porque muitas vezes você vai dar a ficha para o cliente, ó, cara, é melhor tu fazer por assim, mas você não vai ter tempo de acompanhar, e aí deu certo, mas se eu sou consultor, pô, Igor, faz isso aqui que o Aranha falou que fazendo desse jeito vai dar certo, pá, fez, deu certo? Não, deu errado, tá, deixa eu tentar outra estratégia, tipo, você tem um atendimento diferenciado, melhor para o cliente, então assim, é um custo, perde, vai ter uma dorzinha ali, mas é saudável, e aí é processo, tá? E é o tempo, e é respeitar isso, né? Às vezes os caras não querem respeitar esse tempo não, né? Que é pra ontem. No mundo do Instagram, né? Tem um ponto que, assim, quando você contrata pessoas, você tá multiplicando o tempo, né? Na verdade, você tá contratando o pagando tempo, né? E aí, aquele tempo, você vai ter que treinar para a pessoa agregar valor naquele tempo. Então, se você tem 24 horas no dia, você passa 8 horas dormindo, você passa mais 8 horas trabalhando, uma pessoa normal, né? Empresário passa 25 horas trabalhando, mas passa mais 8 horas trabalhando ali e sobra ali mais 8, né? Mais 8 horas, né? Então você passa 2/3 do seu dia dormindo e trabalhando, né? E aí, quando você vê a parte do trabalho, o que você pode delegar nessas horas que tomam teu tempo para focar em uma outra coisa. Então, talvez você tenha 2 horas ali do seu tempo que você está fazendo tarefas operacionais. Você pode contratar alguém para pegar essas 2 horas e multiplicar e ela transformar em mais 8 horas, sendo que aquelas 8 horas ali vai ser de uma maneira, como o Bruno falou, diferente. Mas você tem que capacitar e treinar ao máximo para que aquelas 8 horas a mais, ou 6 horas a mais, no caso, elas sejam aproveitadas da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, né? E aí está o segredo da multiplicação do tempo. Engrenagem, né? Eu gosto muito de botar de baixo para cima. Gosto de formar líder, principalmente se começou de estágio com a gente. O cara já vem com a mentalidade afiada. DNA da empresa. DNA da empresa total. O cara é operacional, depois sobe ele para um operacional mais complexo, depois sobe ele para coordenador, supervisor. Eu penso muito nisso. Hoje é uma parada que eu tô investindo. Horas semanais em conversas sem pauta com os líderes. Bacana. E tá dando resultado. Sim. Porque a cultura... Com qual período tu repete essas conversas? Olha, a gente estruturou... Eu não tinha agenda até o ano passado. Minha agenda era a vida. Aí esse ano a gente estruturou a agenda mensal, semanal, etc, etc. Então a gente tem reunião de feedback, reunião de líderes, reunião de melhoria. A reunião de melhoria é pancada. Eu sento com o líder, escrevo na mesa lá, pessoas, processos, tecnologia. Pauta aberta. Pode demorar 20 minutos, pode demorar 2 horas. Pessoas, vai falar do time, vai falar dele. Passa mais do que um mês de diferença de uma reunião para outra? Não sei, porque a gente começou agora, né? Sim. Mas... Dependendo da demanda, né? Mas às vezes eu tô doido aqui, faço, não tô afim de fazer o que eu vou fazer agora, não. Giovana, vem cá. Giovana, bora falar aqui sobre 2030. Eu quero que você olhe aqui. Para de olhar a tela do computador. Ah, tô cheio de demanda. Vem cá. Bora conversar 2030. O que é que vai acontecer? Como é que vai estar o escritório? Bora desenhar aqui o organograma do futuro.
Eu tô para apresentar para a equipe agora o organograma atual e o do futuro. O do futuro é massa, pô. É cheio de interrogação. Ó, hoje eu sou o operacional de marketing, coordenador de marketing, estratégia de marketing. Hoje eu sou operacional, eu sou SDR, eu sou closer, eu sou o cara que cuida do CRM. Aí tô contratando agora uma pessoa para fazer a operação de marketing, uma pessoa para fazer a operação. Claro que eu tenho os fornecedores, né? Sim. Não é sozinho, eu não faço a arte, não. Uhum. Mas eu que cuido de tudo. Agora eu tô contratando essas pessoas. Então, nesse organograma do futuro, putz, tem muito espaço pra galera crescer. Muito mesmo. Quem for bom vai crescer. Tem jeito. Matheus, a gente está encaminhando aqui para o final. Queria só fazer 2 perguntinhas ali para a gente poder encerrar. A primeira com base no que Igor falou, né? E isso fica a divisão aí para você, contador, né? No seu ponto de vista, o que você teve que parar de fazer que melhorou o processo dentro do seu escritório, que melhorou as suas vendas, enfim, o que é que você qualificaria? Essa pergunta tem tanta resposta. Pergunta boa assim. Múltipla escolha. Todas as alternativas anteriores. Mas o principal que eu parei de fazer foi de não confiar. No caso, o que eu comecei a fazer, tá? Foi começar a confiar em, eu chamo cabeças, né? Tipo, as pessoas que estão, o head, né? Nos heads. Então, quando eu peguei ali, por exemplo, a Lídia, que é a nossa gerente, e disse, Lídia, eu confio que você vai tocar a assessoria com o pessoal da Potencialize. Por quê? Porque antes era eu. Então, eu queria fazer. Só que, tipo, o que é que eu ia dar prioridade? Um cliente com um honorário gigante querendo fechar ou a reunião semanal com vocês? Então, eu comecei a não centralizar. Eu acho que essa é porque essa frase é muito manjada já, né? Mas não sei, mesmo coisas importantes, não sei o que tenho que fazer. Comecei a... E assim, no começo, do mesmo jeito que eu tive que errar lá atrás, a Lídia errou e erra, e beleza. Mas é como tu falou, multiplica tempo. Então, assim, confiar na galera para executar demandas que seriam, vamos dizer assim, numa empresa pequena, seria o dono que resolveria, é o que está sendo um diferencial absurdo. Vou dar um exemplo. Eu que fazia as contratações, todo o processo de RH. Não, às vezes a galera mandava currículo e não tinha nem energia mais pra ler, pô. Aí fazendo isso com empresas terceirizadas. Pode ter gente que goste. Eu odeio. Eu disse, Lídia, vamos criar um RH agora. A gente foi lá no ClickUp, criou o setor, processo seletivo, banco de talento, formulário, um monte de reunião, só chega na última, pra mim. Nunca funcionou tão bem. Eu era o pior RH que eu já vi na minha vida. Agora com ela, em 2 semanas, pô. Quem quer vaga? Eu tenho aqui a galera. Quem quer currículo? O povo reclamando que recebe currículo. Eu tenho para dar e vender. Agora, porque a gente fez um processo organizado. E outra, mais barato. Sim. Quando a gente mapeou, entendeu onde estava a falha, foi quando a gente conseguiu estruturar. Então, respondendo sua pergunta, eu passei a confiar mais. E a última é do sucesso do cliente. Eu vi que você falou várias vezes aqui a respeito do sucesso do cliente. Como é que você pontuar assim, classificação que você daria para o sucesso do cliente dentro do escritório? Eu vejo poucos escritórios abraçando esse setor. O que é que você vê como ponto positivo para o escritório? Se você contratar aqui os meninos para fazer esse sucesso do cliente e você não tiver retorno, eu pago o dinheiro de volta. Olha aí. Então, o homem Ficou gravado isso aí. Tá gravado. Tá gravado. Vamos esse corte isso aí vai dar. Eu vou patrocinar. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo, não. Mas por quê? Visão do cliente. Sucesso é você se colocar no lugar do cliente. Visão do cliente. Tu manda pro teu cliente o DAS preto e branco. O extrato do DAS preto e branco, ele nunca leu. Tu manda a folha. Eu odeio receber folha para analisar. Eu sou contador, às vezes eu olho, eu nem entendo, pô. Eu nem entendo o que é essa rúbrica aqui. Eu demorei 2 anos para entender o que é rúbrica. Aí tem o cliente que tá lá na loja, vendendo, porque tá em dezembro e Natal. Ele olha aquilo ali e faz, homem, mal necessário. Aí tu tem... Eu lembro que na época eu tinha 3.000 tarefas por mês. Tu tem 3.000 tarefas e você, essas 3.000, você tem um trabalho gigante para entregar. Aí às vezes tu bota uma pessoa para ela pegar essas tarefas, transformar isso aqui bonitinho e entregar para o cliente legal, com emoji.
Pronto, pô. O cara fica doido. Aí é muito desproporcional o valor X investimento. Tipo, você gasta ali, se pegar horas do seu escritório, você tem 10 colaboradores, 8 horas por dia. 80. Aí você pega um cara de 8 horas, é 10%. Ele agrega mais valor que o restante do escritório. É impressionante. E a galera não entende isso. Ah, mas Matheus, é o quê? É dashboard? Não. Você tem que entender se seu cliente ele quer um dashboard. Eu botei no Conte, 5% dos clientes, eles acessam o dashboard. E show. Mas esses estão extremamente satisfeitos. Tem outros que eu mando só uma mensagem. Ei, o custo da sua folha tá tanto. Eu tenho uma planilha, um dashboard lindo, mas ele quer só um número. Aí você tem que entender o que é sucesso para o seu cliente. Cria os processos. Ah, tem um cliente que gosta do perfil A, o outro é perfil B. Beleza, bota lá, processo para o cliente perfil A, processo para o cliente perfil B e faz as entregas que são legais para ele. Entender a dor do cliente e ser assertivo, né, com o cliente. Tem cliente que é visual, tem cliente que gosta do áudio, manda um áudio aí explicando tem cliente que nem sabe ler. O cara começou lá, um grande empresário, tem uma fonte, mas não sabe ler, enfim, e se eu não entendo, eu preparo o melhor relatório e o cara não consegue ler, não tem tempo, enfim, então é entender a dor do cliente. Eu vou dizer agora sobre o sucesso do cliente, nosso plano magno dessa área. A gente tem um propósito do escritório, numa reflexão. Qual que vocês acham que é assim, a maior contribuição que um escritório de contabilidade pode trazer para um empresário? Aí eu respondo, é clareza. É clareza de número. Clareza de número. Para mim, a pior dor para os empresários é o financeiro e não a contabilidade. E eu não vendo financeiro. Só que eu estou enfiando o financeiro dentro do meu serviço devagarzinho, sem me colocar como um BPO financeiro, sem me colocar como uma consultoria. Eu estou jogando isso lá dentro. Está em fase de teste, tem cliente que está dando certo, tem cliente que não. Mas muito mais do que ter a contabilidade dele perfeita, ele tem que saber os números dele na ponta da língua. Esse é o nosso propósito. Até 2030, todos os nossos clientes vão ter financeiro, eles têm que responder a essa pergunta: qual é a sua margem? Ele tem que saber na ponta da língua. É nosso propósito. Fim. Não sei como. A contabilidade de fato consultiva, né? Não sei como a gente vai fazer, porque não depende só da gente, depende deles. Mas o cliente que ele não souber isso na ponta da língua, ele não vai ficar com a gente, não. Porque as empresas morrem por falta de gestão de fluxo de caixa. E não por falta da contabilidade. Né? A contabilidade tá ali, né? Pessoal, o tempo passou rápido, já estamos quase 1 hora já falando, é muito bom. Deixar você à vontade, Matheus, mas antes falar do PXP, né, Igor? Olha aí. Fala aí desse evento que vai acontecer. Bora geral. Que dia? Galera, Potencialize Experience 2025 vai acontecer nos dias 14 e 15 de março de 2025 e vai ser um evento disruptivo para a classe contábil. Nós seremos o único evento até agora específico de processos e tecnologia. E olha que eu participo de muito evento na área contábil, mas todos são muito abrangentes, falando sobre gestão, vendas, marketing, tudo que realmente é necessário para o contador. Mas a galera está tentando entender como é que funciona para ele melhorar a operação com processos e todos esses sistemas que estão sendo vendidos aí, que o pessoal está contratando a rodo e não utiliza nada. Então, nosso evento vai trazer muitos palestrantes renomados, galera de todo o Brasil está vindo para aproveitar 2 dias de imersão. A gente vai falar sobre mapeamento, tecnologia, sistemas, inteligência artificial. Então vai ser realmente o primeiro de muitas edições, a primeira de muitas edições, e vai ser aqui em Natal, para você ter também um dia aí para curtir a praia, vai ser lá em Ponta Negra, quem já viu aqui sabe como é que é bonito. E você vai poder também aproveitar, quem comprar um pacote do passeio, a gente vai fazer um passeio no domingo. Então, venha preparado para passar mais um dia. Quem quiser, tem gente que está vindo para passar a semana, na verdade, né? Ótimo. Então, a galera vai passar a semana aqui. E venha, e aproveite, e venha para aproveitar o evento e para aproveitar a cidade também. E quem quiser saber mais, tem informações no Instagram PotencializeXP e também tem no nosso Instagram @Potencialize Resultados. A gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Também do canal do YouTube, para vocês poderem acessar. Então é conhecimento
tecnologia, processos, palestrante nacional, né? Os caras fera. E de frente pro Morro do Careca, meu amigo, aí terminou o evento, vai ter lá o after, pô, você vai poder aproveitar ali a praia de Ponta Negra, que tá belíssima agora com a engorda, né? Então, vocês vão conseguir aproveitar esse evento, fora a capacidade de network que você vai ter ali, conhecer profissionais de outras cidades, e assim, num ambiente propício, né? Um evento, são vagas limitadas, tá, pessoal? Então, assim, é pra galera mesmo que é contábil, que quer se promover e quer melhorar o seu perfil como profissional contábil. E aí, Matheus, muito obrigado, cara. O papo foi excelente, tá? Você trouxe muitas coisas aqui, e se você pedisse para mim classificar com uma palavra, Matheus, e eu até circulei porque o Igor acabou de falar também, é disruptivo. Tá? É o cara que não quer conformidade, o cara quer romper as barreiras, que é inquieto e ele tem um objetivo em mente e vai lá atrás, né? Então, vamos atrás, fazer novo. Bora pra cima. Como é que a gente pode lhe encontrar, cara? Antes de falar como me encontrar, eu quero dizer uma coisa. Contador, eu também sou empresário contábil. E eu sei que você só gosta de falar de marketing, de vendas. Você quer saber qual é o sistema da moda. Mas a verdade é que isso aí não é nem 10% do que você precisa fazer. Você precisa mapear os processos e dia 14 e 15 de março você vai ter a oportunidade de aprender isso na prática no Potencialize Experience, um evento focado em automações e processos para o seu escritório contábil. E para me achar nas redes sociais, é só botar lá @MatheusAranha e @DMConte. E interajam lá, manda mensagem que esse network é mais que bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Igor. É sempre uma honra bater um papo com vocês. Tanto num podcast como numa reunião, como lá fora, como num treino. A gente aqui é de casa e estou muito feliz por ter participado hoje aqui do PRcast. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Encontro vocês em breve. Fique ligado, se inscreva, curta, né? E nos vemos aqui no Potencialize Experience, hein? Valeu, galera. Valeu. Show.